Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para nossa live. Eu sou a Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório, e hoje nós vamos bater um papo sobre como gerenciar o seu laboratório sendo o único TPD. Aparecer. Estamos aí. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar desse laboratório pequeno. Pequeno laboratório ou laboratório pequeno? Fala aí, o que você Eu acho entende que é disso? um laboratório pequeno, porque nunca é pequeno um laboratório. Um laboratório sempre tem uma grande importância, independente do tamanho físico dele. Então, eu acho que a gente só tem uma demanda limitada, né, de atendimento aos clientes, mas sempre com grandes mudanças e um um grande potencial para oferecer aos nossos clientes. E eu acho que esse é primeira dica aí, né, de pensar no laboratório independente, indiferente do tamanho, é realmente é, entender isso, né, que o laboratório não é um laboratóriozinho, pô, é sua empresa, né, é o teu Isso aí. laboratório. Às vezes realmente está começando, ou às vezes está começando, ou às vezes por opção queira trabalhar sozinho, né? A Também gente tem tem essa. bastante amigos, né, amor, que trabalha sozinho e que faz anos que trabalha sozinho. Exatamente. E tem vários estilos, né? Vários modelos de negócio para você trabalhar sozinho. Então, você precisa se encaixar em algum, né? E Exatamente. todos eles, o necessário é realmente saber o que Isso. você quer. Eu ia falar isso daí. Porque o que que acontece? Tem gente também que tem um laboratório pequeno, mas o cara quer fazer tudo. E aí eu gosto de dizer que aquele cara que faz tudo não faz nada, né? Eu não conheço nenhum jogador de futebol que ele é bom goleiro, bom lateral, bom volante, bom atacante e bom zagueiro, né? Então o jogador ele tem que ter uma posição específica dentro do campo, né? É lógico que você não vai ficar, eu só faço faceta. Não, também não é assim. Mas você vai escolher uma parte ali do laboratório para que você se dedique, né? A gente gosta de usar sempre o exemplo, né, de especificar o que você sabe, o que você é bom, né? O Darlos é um cara que se especializou em gesso e ganhou o mundo fazendo gesso, mas ele se tornou o melhor cara do gesso, né, que a gente conhece. Referência. Por exemplo, o Giovanni Junks, que é o cara do protocolo de resina. Então, ele direcionou o laboratório dele naquilo e se tornou hoje uma grande referência no Brasil, um dos protocolos mais lindos que eu já vi. E o cara é fera, né? Então, olha lá, sou especialista em provisório acrílico. Cara, se isso for sua especialidade, manda bala, cara. Manda bala. Esse é o negócio. É, eu Olha, acredito desculpa, muito nisso. eu tô tossindo pra caramba. Então, Não, e eu somos a dupla de tossidores hoje. tô tossindo daqui, ele tossindo de lá, mas eu tô com essa tosse. A minha tosse é alérgica, já faz mais de um mês que eu tô com essa tosse, não passa de jeito nenhum, gente. Então, Esses ar-condicionados. vou dar um exemplo do nosso laboratório, né? Que o laboratório no Brasil era o Eric Padovani Ceramic Lab. Então, eu direcionei o meu laboratório para a parte de cerâmica, tá? Meu laboratório era cerâmica, então eu me especializei nessa área. Então, os meus clientes já sabiam o que esperar de mim. Então, não era, eles não iam me mandar uma dentadura para eu montar, não iam me mandar uma PPR para eu fazer, porque sabia que meu laboratório era de cerâmica. Então, quando você tem um nicho muito bem especificado dentro da sua área, você consegue centralizar toda a sua força e seu intelecto para aquilo ali. Ó minha mãe aí, ó. Um beijo, mãe. Oi, Ju. É isso aí. Na verdade, quando a gente trabalha sozinho, quanto mais específico é melhor, porque você não consegue abraçar tudo, né? É, E aí, que vem de encontro? Eu sou super adepta a laboratórios com equipe, mas assim, com time. Só que hoje, no meu modelo de negócio, na minha cabeça, assim, um laboratório com. Eu tenho um X número ali de colaboradores que, para mim, faz mais sentido. Hoje, no meu momento de vida, entende?
mas eu nunca falo que uma coisa é certa ou que é errado. Eu sempre falo que nós vivemos, né, amor? O que a gente conseguiu de experiência e hoje a gente chegou num modelo É de negócio que para nós faz e muito que é o sentido. ideal, né? E que é ideal para cada um, né? A gente não tem uma formulazinha de falar, ó, se você fizer assim como a gente está fazendo, vai ser de um jeito. Não, você tem que entender qual que é a fórmula para você, né? E entrar de cabeça nisso daí. E, na verdade, esse propósito, realmente você entender o que que você quer levar para o seu laboratório, o que que você quer levar para a sua empresa, esse propósito ele tem que estar muito latente em você. Porque, para quem está começando agora, eu já fiz outros vídeos em relação a isso, realmente é complicado, né? Não é fácil, né? Tem aí suas barreiras, tem seus obstáculos, né? E quanto mais você busca conhecimento, isso vai ficando mais leve para você passar. Mas não que você não vá passar nenhum perrengue, que não vai ter nenhum obstáculo, que não vai ter dias desanimadores, na verdade. Só Sim. que quando a gente tem aquilo bem convicto, né? Um exemplo nosso aqui, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, é, toda a nossa adaptação e tudo mais não foi fácil. A gente tem as crianças também, né? Tem a questão da língua. Então, assim, todo começo é desafiador, né? E aí a gente acaba passando. Só que hoje, se eu olho lá para trás, eu já tenho uma bagagem. Hoje eu sei que se eu for para outro país, eu já sei tudo que eu vou passar. Tudo que eu vou passar, não, mas eu já tenho uma boa bagagem Tudo do que a que gente pode possivelmente. evitar, né? Isso, Porque eu vou te possivelmente eu vou contar, passar. nesse um ano e meio que nós estamos aqui, eu aprendi tudo que eu podia aprender de como. Eu brinco, eu falo que é como virar adulto de uma hora para outra, né? Num país diferente. Você aprender a fazer as coisas, né? E quando a gente abre a nossa empresa, é literalmente isso, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu sempre fui funcionário de laboratório e depois de um certo tempo que eu vim a ser sócio de um laboratório, me tornar proprietário de um laboratório. Então tem muita coisa que fica ali no background, ali atrás, né? Que a gente não sabe como funciona, na verdade, né? Por exemplo, quando o dentista pede para você uma nota fiscal, e aí, você nunca tirou uma nota, você não sabe como é que é, né? Qual que é o imposto que tem que pagar? Aquilo tem que lançar no imposto de renda, não tem que lançar. Então, o planejamento dessa história toda tem que ser muito bem feito, né? E aí quando a gente fala Aí você tosse, eu fico com vontade de si também. Quando você fala de especificar, né, de ser especialista em alguma coisa, é muito importante a gente saber as outras coisas. Então, assim, no funcionamento em si, quando a pessoa chega para mim e fala assim, mas eu não gosto de gestão, eu não gosto de números, eu não gosto. Tudo bem, você não gosta, ok. Só que você precisa saber. Você vai precisar saber, mesmo porque se você não for fazer, você vai precisar contratar alguém para fazer depois. E Exato. aí, quando você contratar, a pessoa ela chega e se você não dá as coordenadas para ela de acordo com o que você quer, ela vai fazer de acordo com o que ela pensa, com o que ela acha que está certo. E aí, só que a empresa é sua. Você quer levar a sua empresa para um patamar, você tem um propósito, você já sabe o porquê que abriu aquela empresa. Então, isso tem que ficar muito claro para você, para que você possa passar para essa outra pessoa e ela te ajudar a chegar no lugar que você quer. Então, eu sou adepta, sim, a uma empresa ter um time. Se hoje você não tiver, porque de repente ou está começando, ou de repente é uma opção, só que assim, se tá bem para você, ok. Mas se tem algum desconforto ali, que aquilo não está sendo funcional, que está tendo alguma coisa que é comum, mas não é normal, então tá na hora de você olhar para você, olhar para tudo que você está fazendo, parar, né? Se conscientizar que alguma coisa precisa mudar e entender o que precisa mudar. É, esse foi um tema sugerido, né? A gente sempre deixa lá a caixinha para sugerir temas das nossas lives, então foi um tema sugerido. E depois essa pessoa acabou entrando também no direct fazendo algumas perguntas.
E aí eu fui entendendo, eu já tinha conversado com ela em outras ocasiões, tal, e eu fui entendendo que ela está passando pelo mesmo problema há muito tempo. Então, assim, se você também está nesse mesmo problema, indiferente que fosse só esse problema de gerenciar um laboratório sozinho, por exemplo, mas se você tem algum problema que se persiste há muito tempo, peraí, tá na hora de você olhar para ele. Tá na hora de olhar para ele e entender o que que você precisa fazer. Porque não adianta só ficar na lamentação, só reclamar quando, teve o congresso, oh meu Deus. Aí chega lá na lojinha, todo mundo reclamando que não tem mão de obra, reclamando que não ganha dinheiro, reclamando que trabalha muito. Mas aí daqui 2 anos vai ter outro congresso, você vai estar Vai lá na estar todo mesma mundo reclamação. reclamando a mesma coisa. Então, tá na hora de olhar para isso, olhar realmente para o que você está fazendo e olhar se isso daí faz sentido e entender o que que você pode fazer, né? E aí, é nesse momento, amor, que muitas pessoas acabam, assim, ficando igual Chaves, né? Exato, É, e eu vou fazer, e vou vou fazer. fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar não sei o quê, tal, 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 e só E fica aí, nessa. É. fica nessa, né? Porque às vezes deprecia ou despreza um pequeno passo, uma pequena ação. Ah, mas eu vou fazer só isso, quando eu falo com meus alunos assim, reparte lá, coloca 10 minutinhos para você olhar a gestão do seu laboratório. Ah, mas 10 minutos não vai dar tempo para nada. Ok, não vai dar tempo para nada, mas nem tem esses 10 minutos Começa, né? hoje. Começa pelo menos, né? E olha, o cérebro, eu adoro, tá? Para quem não me conhece, eu estudo toda essa parte de inteligência emocional, de neurociências, de neuroplasticidade. Eu gosto muito dessa parte, é uma especialidade minha também. E aí eu fico associando, né, as coisas para entender. E outra coisa, eu também gosto de autoconhecimento, então eu estudo mais para me conhecer melhor, né? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Porque quanto mais a gente se conhece, a gente consegue conhecer melhor outra pessoa, consegue melhorar nossos relacionamentos e tudo mais, e consecutivamente também, consequente, você consegue melhorar o teu negócio também. E aí eu vejo muito isso, dessa, de ficar empacado, né? Quer fazer as coisas, mas aí não consegue fazer, aí fica com aquele senso do perfeccionismo ali, quando o mundo ideal existir para começar a fazer alguma coisa e acaba não fazendo nada. Não Daí fazendo também nada. vem ó, o planejamento, né? A gente fala tanto aqui do planejamento e mais uma vez a história toda cai no planejamento também. Por que que não sabe onde quer chegar e nem o que fazer? Porque não tem planejamento. Então isso faz a diferença toda, né? Daquela velha história de novo, né? Do gato de botas da Alice. Se não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Né? Você sabe que assim, a gente fazendo as lives toda semana, a gente acaba repetindo várias vezes as mesmas coisas, né? Mas aquele óbvio, aquele óbvio que precisa ser dito, que, que muito provável que todo mundo já ouviu, mas de alguma forma acaba não colocando, não executando, né? Exato. E tem muitas pessoas assim que acaba a gente fala de vai buscar conhecimento, conhecimento, buscam um conhecimento, mas não consegue colocar em prática. E aí, quando não consegue colocar em prática, realmente, né, você vai ficando pesado com um monte de conhecimento, mas Se você não consegue perde, colocar né? em Se prática. perde no próprio conhecimento. É Você a, perde. é a síndrome do copo cheio, né? Que É, o cara enche tanto o copo, mas não bota aquilo, não derrama aquilo, né? E aí não cabe mais nada no copo, né? sim. E aí a gente vai, então, volta para o nosso centro aqui do único no laboratório, né? Quando você é único no laboratório, a gente tem duas características aí. Vamos pontuar algumas, né, amor? Tem aquela pessoa. Peraí que eu vou, vai falando aí, eu tô mexendo aqui, eu tô tirando o fone aqui para você colocar o fone, porque o seu celular tá dando O eco. meu, É, o mas meu vai tá dando. falando aí. É. Eu tinha um fone aqui, mas eu Eu vou deixei te lá. levar o fone de fio, que ele eu sei que ele é bom.
Eu tô Que desconectado. estranho, né? Que tá dando eco, sei É lá. porque, na verdade, o que eu tô falando tá reverberando aí no seu celular e tá dando eco. É. Vou melhorar o áudio disso aqui. Abri meu laboratório recentemente, mesmo já com alguns clientes vindo da outra empresa, até hoje não entendi muito bem a melhor forma de capturar os clientes. Vamos lá, então. Quando a gente fala de trabalhar sozinho, a gente vai pontuar por partes. Tem aquele que trabalha sozinho porque está começando, e também tem aquele que trabalha sozinho porque de repente já conquistou uma fatia aí do mercado, aqueles clientes que trabalham com os trabalhos mais que ele escolhe os clientes, né? Então a gente fala que isso aí é um pouco mais tipo ateliê. Deixa eu colocar o fone aqui, gente. Vocês me dizem, me digam aí se melhorou, se parou de dar eco. Então, tem aqueles também que trabalham sozinho por opção, porque já conseguiram chegar num patamar que eles escolhem os clientes que querem trabalhar. Ok. Só que quando você está começando e aí você não tem opção, na verdade, a tua opção é começar a trabalhar sozinho. Aí, a maioria das vezes, você acaba pegando todos os tipos de trabalho que tem, vão pegar, vão pegar, vão pegar, e aí daqui um pouco você começa a não dar conta de fazer. Só que aí quando você olha e vê e começa a entender, por exemplo, um pouquinho de gestão, tem trabalhos que de repente você tá fazendo, mas que não está compensando você fazer, sabe? Que está demandando aquele tempo e que, na verdade, se você não fizesse, seria melhor para você. Só que a grosso modo, na hora que você começa, você não entende isso e você pensa, ah, eu vou recusar trabalho? Não, não vou. Então vamos colocar para dentro. E aí aquela coisa que você acha que você está fazendo, porque para dar volume e tudo mais, acaba te forçando a ficar realmente mais tempo no laboratório, trabalhar mais e não ter nada de equilíbrio, que o que a gente sempre fala aqui, de ter equilíbrio entre a vida e o laboratório, né? Existe uma vida além da prótese, né? A vida fora da bancada. Então, isso é muito importante, vocês entenderem a organização do seu tempo, né? Para você poder ter uma produtividade dentro do laboratório. Porque muitas vezes também a pessoa está ali trabalhando e ela não consegue focar, porque por exemplo, um WhatsApp tocou, um dentista perguntando de alguma coisa, e você vai responder sobre aquele trabalho, porque você trabalha sozinho, então tá bom, então você está respondendo. Só que aí você não vai só responder e vai deixar o celular, não, você vai responder na hora que o dentista mandou sua mensagem, ou seja, ele estava folgado, ele estava com tempo para te mandar a mensagem, mas não necessariamente que aquele tempo você tinha para responder aquela mensagem naquele momento. E aí você, além de você ir lá e responder a mensagem, você, vou dar uma olhadinha aqui em outra coisinha, vou dar uma olhadinha aqui no YouTube, e aí você acaba desperdiçando um pouco o seu tempo. Então, tem várias maneiras que você se conhecendo, você sabendo que você não vai, por exemplo, conseguir pegar o celularzinho ali e responder só aquele cliente, você vai fazer o quê? Você vai começar a colocar algumas barreiras para você mesmo, determinar um tempo, uma hora ali, para que você responda para os clientes, olha, eu não pego o celular agora, eu vou pegar o celular 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, vou pegar, certo? Ou já vou fazer uma triagem dos trabalhos determinada, ou no final da tarde ou no começo da manhã, já vou pedir todas as informações que faltam para o meu cliente, para não ter que ficar cada hora e ali pegando um trabalho, vou conversar com esse cliente, vou. Porque essas coisas vai dispersando. Então, se você está trabalhando sozinho, mas não tem a opção hoje de ter alguém para te auxiliar, se ainda não é o momento para auxiliar, você tem que fazer do seu tempo o melhor tempo do mundo ali dentro do laboratório, entende? Para que sobre realmente tempo para você fazer as outras coisas, não é verdade? Eu tinha muito claro com os meus clientes um combinado, né? Que era o seguinte: é, se for
urgente, me liga. Porque o WhatsApp, ele é uma plataforma de recado, não é para você conversar ao vivo com a pessoa ali. Então, se ele tinha alguma coisa para perguntar que não fosse urgente, mandava ali no WhatsApp. Ele sabia que eu não ia responder na hora. Mas se fosse alguma coisa urgente que ele tivesse que falar comigo, ele ligava. Aí, na ligação, eu consigo botar um fone e ficar com a mão livre para continuar trabalhando. Então, essa é uma das coisas. Agora, voltando, né, à pergunta ali, calma que a gente já vai responder outra aqui, Cristiano. Quais são duas maneiras que eu acho que assim que é bem legal da gente conquistar novos clientes, tá? Que uma delas tá dentro da área, que é a máquina fotográfica, gente. A máquina fotográfica para mim foi o maior investimento e o melhor investimento que eu fiz. Por quê? Eu conseguia fotografar os casos que eu ia finalizando, que eu fui fazendo, né, bonitinho, e ia postando isso em redes sociais. E você vai marcando, por exemplo, a gente era de Araçatuba, eu colocava foto e marcava lá dentistas Araçatuba, odontologia Araçatuba, odontologia, prótese dentária, vai botando os hashtags que vai aparecendo para as pessoas relacionadas a esse mercado. Uma outra coisa que é uma dica já fora da área de prótese, mas que serve para a nossa vida em tudo, que é o tal do network. Então tem algumas coisas que a gente tem que fazer, né? Então, se você vive em cima da sua bancada ali o dia inteiro, você não vai ter tempo para fazer essas três coisas. Que uma delas é participar de uma agremiação, um grupo, por exemplo, uma igreja, um grupo de oração, sei lá, alguma coisa relacionada a estar com esse tipo de pessoas num local. A outra, participar de um clube, sei lá, uma confraria entre amigos que vai tomar vinho, ou então uma galera que vai jogar beach tênis, ou então um clube mesmo da sua cidade, participar disso. E outro, eventos da cidade, participar de eventos da cidade, e você vai conhecendo pessoas. E através de conhecer essas pessoas, uma vai ligando à outra, com certeza, uma dessas pessoas que você vai conhecer vai falar: eu conheço um dentista. Ah, você é protética? Ah, eu tenho uma amiga dentista. Ah, meu primo é dentista, meu tio é dentista. E vai fazendo esse networking, criando uma rede de amizades e conhecimentos que você vai propagar o seu trabalho de uma maneira mais simples. Tá certo? Então vamos lá, uma pergunta aqui, ó. O Cristiano Peraí, perguntou: deixa fazer um eu só. contrato. Peraí. Tá, então Deixa eu vai. só, só um minutinho. Só complementando isso daí, Diga. em duas questões. É, na verdade, aquela máxima que todo mundo fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, isso daí é muito verdade. Então, se Sim. você está frequentando esses lugares, isso daí também te faz melhor, porque você vai procurar uma igreja, seu espiritual, você, independente de religião, você vai estar conectado com Deus ali, né? Com o seu Deus em- de acordo com a tua escolha. Você vai vai para uma academia ou para um beach tênis, como ele falou, você está trabalhando o seu corpo, né? Então, você tá ali no meio dessas pessoas, também você vai estar ganhando outras vantagens além do network. Você É. também vai estar se conectando com você mesmo, ali com a sua saúde, com o seu Isso. espiritual, e isso é muito Saindo da importante, né, Gê? bancada, né? Se você ficar só Isso na é muito bancada, você não tem importante. tempo para isso. E outra coisa que eu falo também em relação à captação de cliente, o que eu costumo falar, que muitas vezes mesmo, a gente acaba não percebendo que a gente deixa a desejar dos clientes que já estão dentro do nosso laboratório. Cultive o seu cliente, porque é muito mais difícil você conseguir um novo cliente do que aqueles clientes que já estão dentro do seu laboratório. É. Porque às vezes o cliente vai embora e você não sabe nem por que que ele foi. Então, assim, conquistar essa confiança do cliente ali, do seu dentista, é muito importante para você. E não é preço, eu canso de falar que não é preço, porque às vezes a pessoa ela não. É lógico que ela quer pagar um custo-benefício, de acordo com o que você oferece, com o valor do seu trabalho, ok? Tem uns, não vamos entrar nesse mérito, né? Tem uns Não. que não quer pagar de jeito nenhum, mas ok. Só que eu estou te falando daquele cliente que está ali com você, que já tem uma jornada com você, e você às vezes já acostumou tanto com ele, esse daí não.
Mas, gente, ele é teu cliente, ele é teu patrão hoje, porque eu falo que quem é nosso patrão são os nossos clientes, é ele que vai pagar nosso salário no final do mês, é ele que a gente tem que agradar, é por ele, né, que a gente busca conhecimento para oferecer coisas melhores, para que a gente seja beneficiado, né? Então, nós somos os colaboradores no caso. E isso é muito importante, porque eu vejo que às vezes o cliente que já está dentro do laboratório, às vezes ele tá bom, tá lá já, né? Vamos, vamos, Desprezado. vamos deixar uma tarefinha de casa aqui. Bora, finaliza, diga lá. Não, eu ia falar um exemplo, né? Que toda vez eu reclamava, não sei se você vai lembrar, quando a gente morava no Brasil, tinha a escola das meninas e era sempre assim, oh meu Deus do céu. Toda vez que a gente ia fazer a matrícula, os novos alunos, eles davam um descontão, sabe? Aquela coisa e faziam uma festa e davam um desconto para que viesse estudar na escola. E para a gente que estava lá, era tipo, não, é isso aqui, pronto, é isso aqui. E tinha alguns pais que faziam o quê? Tiravam os alunos e depois voltavam, porque aí quando voltava eles davam o desconto. É, E eu não me conformava com esse modelo de negócio, porque eu falava assim, gente, como assim? Por que que eles estão fazendo isso? trata bem Mas assim, quem eles não é chegavam, cliente, né? realmente eles chegavam, perder o aluno e depois, se a pessoa gostava muito da escola, acabava voltando, entendeu? Só que, na verdade, isso é uma coisa que, na minha Meu concepção, pai aí. não era. Oi, boa noite. Na minha concepção, não era uma maneira de valorizar aquele cliente que já estava dentro da Isso. escola. Então vamos O deixar que uma que você ia lição de falar? casa aí para todo mundo hoje. Então vocês vão fazer o seguinte, não hoje, né? Da semana aí, no final de semana. Existe um negócio chamado lei de Pareto. A lei de Pareto é a lei de 80-20. Então, tudo vocês vão relacionar com 80-20. Então, o seguinte, dos 100% dos clientes que vocês têm, 20% são os melhores clientes. 80% você vai ver que é uma galera que manda muito menos trabalho do que os 20% melhores que você tem. Só que desses 100% que você tem, desses 20% melhores, você vai perceber que esses 20% vai te mandar 80% dos casos que você tem. Então, às vezes, você está tratando todo mundo igual ali na mesma peneira e somente 20% está te mandando 80% dos casos. Só que tem uma coisa ao contrário também. Desses 80% que não te manda muita coisa, são os que vão te tomar 80% do tempo também, com problemas. Porque esses 20% melhores clientes te mandam 80% dos trabalhos e te dão 20% de preocupação e de complicação nos trabalhos. Então, vocês vão pegar uma listinha com os clientes de vocês e vão olhar a quantidade de trabalhos que estão entrando no laboratório e vão ver quantos trabalhos estão entrando em cada cliente. Eu aposto com vocês que vocês vão saber vocês vão descobrir que 80% dos trabalhos vêm dos 20% melhores clientes. Então, às vezes, vale você investir nesses 20% melhores, dando uma condição melhor, às vezes um prazo melhor para ele, às vezes até acelerando o processo de trabalho para que ele consiga mandar mais, porque eu mesmo tinha clientes que ele, depois de um tempo, ele falou: Ah, eu não te mandava mais coisa porque eu achei que você não dava conta. Então eu distribuía com outros laboratórios. Aí eu, não, pode mandar tudo para mim. Então, isso daí é muito comum. Aí, o Rogerião falando, é verdade, ó. Não, o Marcos também. Então vocês vão fazer isso, vai fazer uma lista lá com todos os clientes de vocês e vocês vão perceber que 80% do trabalho vem dos 20% melhores clientes que vocês têm. Então esses 20% melhores são os que você vai começar a olhar diferente. Tomar um pouquinho mais de cuidado. Porque são esses melhores clientes que vão te indicar para outros melhores clientes do mesmo nível. Ninguém vai te indicar para um cliente ruim. O cliente bom só vai indicar para alguém que ele se equipara. Ele nunca vai mandar você, né, para, por exemplo, um concorrente dele da cidade que seja pior que ele. Porque o convívio entre os melhores também vai ser os melhores. Entendido isso? Tranquilo?
Então vamos lá. Que eu ia ler aqui? Ah, é do Acho que é contrato. Ó. O Cristiano contrato. falou isso. Fazer contrato de trabalho funciona para contratar, fazendo uma renovação anual com o contratado? É esse contrato aí, é o contrato de trabalho com o cliente, né? Eu acredito que ele está Ah, falando, né? tá. Sim, se for o contrato de trabalho com o cliente, contrato de prestação de serviço, né? Não é contrato É. de trabalho, é contrato. Contrato de trabalho seria com o seu colaborador, tá? É, agora, contrato de prestação de serviço, eu indico fazer. Gente, eu vou falar um negócio aqui. É, todas as regras que eu falo, que eu faço É com dentro do meu funcionário, ele está laboratório, falando. Ó. Então, tá, vamos ter depois, os dois depois eu. exemplos. Isso. Mas vamos falar dessa parte de contrato, porque eu lembrei do contrato de prestação de serviço. É impressionante, tá? Eu tenho, vamos dizer, dois casos, um caso um pouco mais chato, e justamente porque eu achei que não precisava, porque eram conhecidos, eram pessoas que a gente tinha convívio. E foi as pessoas que mais me deram trabalho. Uma, infelizmente, é inadimplente. Eu falo que esse aí é para fechar com a. Sabe aquele jeitinho que você ratifica realmente assim, tem que fazer? É esse. Porque, na verdade, eu imaginei assim, ah, não vai dar nada, né? Vai pagar direitinho e tudo. E acabou porque eu tive essa confiança, porque realmente era um conhecido, acabou que me dando muito trabalho. Eu ficava com vergonha de cobrar, né? Pode ser que um dia me pague, se você estiver aqui nessa live, quem sabe. Então, assim, é, faça contrato de prestação de serviço, mas faça da forma certa, Isso. porque o contrato de prestação de serviço também ele pode ser usado contra você, então Uhum. faça da forma certa, né? Só que coloca todas as regras, tudo direitinho, porque às vezes a gente acha que não vai dar em nada e Até acaba, o cliente te acaba conhecer e saber acontecendo. exatamente como É, é a sua e relação com saber os e clientes. saber que você é uma empresa séria, Isso. independente do tamanho da empresa, você realmente é uma empresa séria. Agora, contrato com um funcionário, Cristiano, eu sinceramente não sei se eu faria, porque você tem que ter aqui, aí no Brasil, né? Aí no Brasil vocês precisam da CLT, né? É. E alguns laboratórios começaram a implantar, contratar outros profissionais como profissionais liberais. Então, o outro profissional, protético no caso, Como tinha PJ, também né? uma empresa, tinha também um CNPJ e prestava serviço dentro do laboratório. Alguns laboratórios começaram com isso e já extinguiram isso porque não viram tanta vantagem em relação a isso. Quando você pega e contrata outro CNPJ para trabalhar dentro do seu CNPJ, você tem que entender que aquela é uma empresa que está prestando serviço para você. Então, o que configura um funcionário? Aquela é a habitualidade, a questão de hierarquia, né? De realmente obedecer as regras que você impõe, de horário, e tudo mais. E quando você pega uma empresa, teoricamente não tem isso, porque se tiver isso, configura funcionário. Então, para mim, na minha cabeça, eu sempre achei muito complicado. Por mais que, tudo bem, de repente fica mais barato para a gente contratar desse jeito, mas eu sempre achei muito complicado, porque eu falava, meu, se eu for colocar um horário para ele ir trabalhar, ele é meu funcionário. Se eu for impor as regras que ele tem que fazer dentro da minha empresa, ele é meu funcionário. Então, tomem cuidado com isso. Se for nesse sentido de fazer contrato, porque vai pegar, procure um advogado, se orienta, faça tudo certinho, porque esses negócios, assim, são bem típicos de dar problema, né? Eu já vi, eu já Então, vi, eu já vi isso aí dar problema da seguinte maneira, né? O laboratório mudou o sistema, então, teoricamente, demitiu todo mundo e contratou todo mundo como PJ, né? Todo mundo abriu empresa e todo mundo virou PJ.
qual que foi a ideia do cara que entrou como, ao invés de funcionário, como PJ? Ele falou: agora eu sou uma empresa. O que que ele fez? Começou a trabalhar em outra empresa também, porque ele não era mais funcionário daquela empresa, ele Uhum. era um PJ. E aí o patrão, que era patrão, que não era mais patrão, ficou pepino da vida, né? É, E quis brigar e tudo mais, mas no papel, o funcionário que não é mais funcionário tinha razão, porque ele não era mais funcionário. E isso deu muito trabalho. Inclusive na justiça, a dona advogada aqui em cima pode dizer, na justiça, se você coloca, mesmo que for um PJ, dentro do seu laboratório e dá para ele entrada de entrada, horário de saída, horário de almoço, configura configura a contratação como empregado. Então, é, na hora da briga por- lá, a justiça vai entender que você era funcionário e não é, um prestador de serviço. é porque tem a questão da, é igual funcionário, tem a questão da pessoalidade, ou seja, só ele pode estar lá. É uma PJ, tá bom. Então, o Eric, agora eu tenho um laboratório, contrato o Eric PJ para trabalhar para mim. Aí o Eric hoje ele não quer ir. Aí ele manda o João no lugar dele, porque é a empresa dele. Você não está contratando ele, você está contratando a Contratando a empresa minha dele. empresa. Então, isso é muito complicado, gente. Isso não é, para mim é muito complexo. Eu sei que vários laboratórios, principalmente de São Paulo, capital, vários laboratórios têm esse sistema, funciona, está É. funcionando. Mas a gente brinca, né, que tem coisas que começam a funcionar e só lá na frente a gente vai ver. Então, né, amor, a gente fala dos botox, preenchimento, né, Isso. É. resina composta. Então, assim, são tudo coisas que lá na frente a gente vai ver o resultado, porque ainda está acontecendo aqui, tá dando certo, mas pode ser que lá na frente não dê. Então, eu não faria, né? Ó, Eu O Pilon pensaria. falou aqui, ó, mudou muito sobre o sigilo bancário. Quem tem PJ agora vai ser muito mais investigado, principalmente no Pix, né? Então, tudo que você receber no seu PJ, no seu CNPJ agora, vai ser totalmente rastreado. Então, a galera que dava uma escondidinha aí do leão, não dá mais. Aí tem uma pergunta É, da Dayana. Um tô beijo para vendo Dayana. aqui. Dayana, meus parabéns pelo nascimento do bebê. A gente ficou muito feliz, não deu pra gente conversar, né? Estamos longe agora, mas muitas felicidades para você, para seu marido, dessa família linda que vocês estão começando. Vamos Isso lá, pergunta para você. aí. Jana, para fazer o contrato de prestação de serviço, tenho que contratar um advogado para fazer ou será que a contabilidade faz? Ou somos nós mesmos que fazemos? A pergunta é boba, estou aprendendo. Imagina, nunca existe Ó, pergunta boba. isso. Primeira coisa, não existe pergunta boba, né? Porque toda pergunta tá aprendendo alguma coisa. É, Mas esse daí do contrato é genérico, às vezes, ou até a contabilidade consegue fazer sim. Eu sempre indico um advogado porque ele vai conseguir fazer de um jeito que vai adequar mais a sua necessidade e vai amarrar a tua preocupação, porque você entende o seu mercado, você entende os seus clientes, você entende o que você passa, você entende os seus medos, entende? Então, você passando isso para o advogado, ele vai fazer um contrato baseado naquilo mediante a lei, né? Mas baseado nos seus medos, né? Baseado naquilo que você tem para amarrar com você. Porque o que acontece? Igual, dentro do meu curso eu tenho um contrato, mas eu já coloco bem grandão. Você adequa à sua realidade e eu não me responsabilizo pelo contrato. Por quê? Porque a gente tem esse costume, né, de ficar no Ctrl+C, Ctrl+V, só que às vezes a contrapartida tá errado. Às vezes eu não tô fazendo a coisa correta, eu não sou legalmente um TPD, né? De repente eu não tenho nem um CRO para ser TPD, e aí eu tô. Peraí, né? Então aí você gera prova para você mesmo, prova contrária contra você às mesmo. vezes Então, um contrato mal feito derruba você. é, é muito perigoso isso, porque assim, num contrato tem a questão de, por exemplo, de garantia.
né? A prótese é uma coisa diferente. Alguns falam que é um jeito, outros falam que é de outro, uns falam 3 meses, outros falam 6. Mas você vai falar com o seu cliente e às vezes é um cliente bom, tal. Então, talvez naquele caso você queira estender um pouco ou não. Então, tem várias coisinhas, assim, várias entrelinhas que é bom adequar para a sua realidade. Então, eu indico sempre um advogado. E os advogados, você pode contratar eles só para fazer isso, né? É. Não precisa pagar Às vezes honorários por também isso. esse contrato não precisa ser tão profundo, porque geralmente alguns contratos são somente para estabelecer algumas regras a se seguir. Por exemplo, o dentista manda o molde, mas não manda foto, não manda cor, não manda nada, só manda o molde para você. Aí você tem que ficar ligando para ele e tal. Aí esse trabalho, por exemplo, demora 10 dias para fazer porque ele não te entregou tudo que você precisava. Ele fala, ah, mas você falou que fazia em 5 dias e agora meus trabalhos estão atrasando. Fala, doutor, então conforme aquele contratinho lá, o senhor tinha que ter mandado a cor, tinha mandado a foto, tudo que era necessário para realizar o trabalho. Então é mais para criar um diálogo mais fácil, né, entre as duas partes. Eu indico que, no mínimo, que não seja contrato, mas que tenha um e-mail ou que tenha uma mensagem no WhatsApp para falar realmente algumas regras básicas, sabe, em Isso. relação a isso que o Eric falou, até mesmo a questão de pagamento. E fazer com que o cliente responda para você que está de acordo ou que É, ele entendeu e como ter funciona. a Porque volta, senão não vale nada. se pelo menos tiver isso, é um resguardo, né? Aquela coisa que você fala assim, ah, tudo bem, não. Aí um dia se acontece, doutor, lembra lá quando a gente começou, eu expliquei que era assim, assado, e o senhor concordou? Então, tá aqui. Então, isso é importante para a gente ter, né? Em mãos, assim, para a gente saber Infelizmente, realmente. é necessário um negócio desse, né? Até porque a gente acho que uma das poucas empresas de prestação de serviço que a gente só recebe depois do trabalho pronto e depois de um mês, às vezes, né? Do trabalho realizado. Depende, né? É, Depende, porque eu tenho alunos que recebem antes, que tem, já então, manda o isso, de trabalho acordo com o e contrato recebe antes. estabelecido com o cliente, né? Então, por isso que eu falo assim, tem muita gente que fala, mas na prótese não dá para fazer isso porque os clientes estão acostumados. Não, é o teu laboratório, né? Realmente, o mais usual é fazer o trabalho e depois receber, ok. Só que se você não pode fazer isso, não faça. Deixe Se claro, você né? não tem o dinheiro para você poder realmente fazer todas as próteses depois no final do mês fazer um fechamento e mandar, deixe claro que, olha, tem que vir primeiro os trabalhos, ou eu vou fazer um fechamento semanal, vou fazer um fechamento quinzenal. É claro que é muito mais prático você fazer um fechamento, você fazer um fechamento mensal, porque você acaba e manda, do que você ficar parando, né? Ainda mais quem trabalha sozinho, tudo. Mas eu tenho vários alunos que recebem antes de fazer o trabalho. Isso é excelente, porque você está com o caixa, você não tem risco, né, de inadimplência, nada. Isso é muito bom. Vamos lá. Olha o Thiago aí. Um beijo, Thiago. Thiago, novo gerente comercial da Evoclar, um grande parceiro. Ó, o Leandro tem uma pergunta aqui, ó. Para abrir uma ME como prestador de serviço, atividade é prótese dentária mesmo? Isso. O ME é o ME, microempreendedor. ME não não. é a MEI. Não é a MEI. Microempresário. Microempresa. Você Não é você está microempresário. Não é, confundindo. não é micro. É, É, eu já estava falando errado. Não é é. o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, a prótese dentária Gente, não prótese se dentária. encaixa na regra do MEI, tá? Vamos falar Não, de novo aqui. Protético não. não é MEI. Vocês podem falar o que for aí nos comentários, a gente até recebe. Ah, mas eu abri como artesão. Artesão não é técnico em prótese dentária, tá bom? Então, Simples assim, né? a microempresa é prótese dentária. O ramo é prótese dentária. É. Aí Ah, o você Bilon consegue falou abrir assim. como microempresa. É. Não sei muito, mas conversa de WhatsApp não terá valor jurídico como prova. Pode estar enganado, mas ouvi algumas conversas.
Ô, Pilon, eu Sim, ouvi isso não, também. pilão. Mas só se a partir de agora não vai ter, porque Porque já antes estava descobriram a maneira transcrevendo, de. indo no cartório, né? Isso. Não vale mais Agora já nada, então. descobriram que consegue se adulterar a conversa do WhatsApp. Porque Ah, agora você pode ah, editar depois de conversado. entendi. Entendeu? É, É faz isso aí. sentido. É, aí é que tá. Então, melhor mesmo, o velho e-mail, né? É, Gente, vocês não têm noção como aqui verdade. funciona esse bendito e-mail. Esquecido que Todo, como é que era ler tudo, e-mail. Eles usam tudo, o né, amor? e-mail como WhatsApp aqui. Ninguém usa o WhatsApp. Você manda Tudo uma se conversa pergunta por por e-mail, você e-mail. fala assim, não acredita. É, e tem as mensagens, né, de texto também, mas eles usam muito e-mail aqui ainda, muito. No WhatsApp é só a brasileirada aqui que usa, mas eu fico impressionada. Ai, meu Deus do céu, tá perguntando Ó, isso eu vou por dar e-mail? vou dar um exemplo para vocês terem ideia, e não é mentira. Faz um ano e meio que a gente está aqui. Eu já recebi mais de 2.000 e-mails em um ano e meio. E não é mentira, porque tem a contagem, né, na minha página do Gmail, tem lá mais de 2.000 e-mails em um ano e meio, cara. É tudo e-mail aqui. E ó, uma coisa também que a gente aprendeu aqui, que a gente viu aqui, essa questão de captar cliente, é como eles dão valor ao cliente em relação a essa captação. Se você visita um lugar, acabou. Pronto, acabou, porque eles vão pegar seu telefone e eles vão ficar te mandando mensagem, eles vão pegar seu endereço, eles vão te mandar cartinha. Ixi, aqui tem muita carta É, a ainda gente de recebe carta. folderzinho, de É, coisa. quando a gente Folder, né, chegou amor? aqui, a gente foi ver um carro, né? O vendedor que me atendeu na loja, até hoje ele me manda mensagem, pelo menos uma vez por mês. Falou: Ó, se você tiver precisando de um carro aí, não esquece de mim. E manda mensagem. Ele mandou cartinha de Natal pra gente, né? Sim. O Wolf E é outra bem coisa interessante. que funciona muito aqui é a parte da classificação do Google. A classificação do Google tem muito valor. Aí no Brasil também funciona. Se você Sim. ainda não tem o Google Meu Negócio, compensa você fazer, porque é gratuito. Você entra lá, você pode colocar umas fotos, né? Você marca o lugar que é o teu laboratório e pede para os seus clientes ir lá e dar 5 estrelinhas, comentar alguma coisa. E quando alguém, por exemplo, algum outro dentista mudou para sua cidade ou está procurando algum laboratório, ele vai procurar pelo Google Meu Negócio, né? Vai lá no Google, vai digitar e tem também a parte paga, né? Que aí você pode pagar para você aparecer primeiro, e tal. Mas essa classificação, ela é muito forte aqui e é uma coisa que dá para vocês também fazerem aí né, que é gratuita, né? Não é tão forte como aqui, mas funciona Galera, muito bem. vocês têm mais perguntas aí? Vão colocando aqui, porque o nosso tempo já está quase, quase. Passa tão rápido, gente, Tem que mais a gente alguma combinou, coisa aí eu e para o você Eric. falar? É, a gente vai fazer live de 1 hora, tá? Para vocês terem um É, compromisso de estar aqui toda semana com a gente. Porque senão a gente faz live aqui de 1 hora e meia, 2 horas. Vocês ficam cansados, nós também, e o assunto vai se esvaindo até a gente falar besteira, né? Então, vamos ser diretos e falar realmente sobre aquilo que a gente está conversando. Então, o assunto de hoje é o laboratório de um cara só ou de uma mulher só, né? Então, como lidar com isso, né? é. Então, assim, no final das contas, o que que eu indico para quem trabalha sozinho? Se é uma opção de trabalhar sozinho, ok, você já descobriu o seu propósito, você quer trabalhar sozinho e é isso que você vai fazer. Agora, se você está trabalhando sozinho, mas não é isso que você quer, então crie as suas possibilidades de aumentar a sua equipe aí. Primeiro um, depois dois, depois três. Mas isso precisa ser planejado. E se não tá bom, se realmente não tá. E outra coisa, essa questão de mão de obra realmente não tem mão de obra, realmente você vai ter que treinar. Só que o que eu vejo quando vai treinar as pessoas, até eu vi isso muito nas minhas mentorias, nas consultorias, que a pessoa ela é muito despreparada também, porque ela trabalha sozinha e ela decide que vai contratar alguém. Aí ela coloca alguém para dentro do laboratório, mas ela não sabe exatamente o que ela passa. É, é, é aquela coisa, parece cachorro quando foge do portão e quer sair correndo para todo lado e não sabe para onde vai, porque nunca saiu de casa. E aí acaba
acumulando muita coisa, muita função, muita coisa para a pessoa fazer, e a pessoa totalmente despreparada, né? A pessoa que entrou muitas vezes, né, totalmente despreparada, e aí a pessoa que está ali no papel, né, de passar, de delegar, também é despreparada para isso. É, E aí não dá certo mesmo. Não dá certo. Então, ter essa clareza do o que você vai realmente, no primeiro momento, o que você precisa passar. Porque fato é uma coisa, tá, gente? A hora que você abre o seu laboratório, mesmo as coisas que você não gosta de fazer, você vai ter que fazer. Isso aí é fato. exato. Depois, você vai conseguir ir tirando algumas coisas que você não sabe fazer e coisas que você não gosta de fazer. Aí você vai tirando aos poucos, mas isso tem uma curva aí, tem um tempo para que você faça isso. Só que se você não começar também, nunca isso vai acontecer, né? Então, e aí organizar isso daí na sua cabeça, na forma de processo, é a melhor opção. Porque essa parte mesmo de inicial ali, você consegue sim fazer um processo. Consegue sim colocar todas as formas, passo a passo de fazer um gesso, o passo a passo, é, sei lá, amor, dá umas ideias aí para mim, Deixa eu só que dá para responder fazer de passo a passo. a pergunta do Hum. Eliseu aqui, ó, fora do tema. Então, vamos ser bem sucinto. Por que vocês mudaram de país? Na verdade, Eliseu, eu recebi uma proposta para poder trabalhar aqui. E aí, com relação a essa proposta, eu achei que seria uma oportunidade para nós, uma experiência exterior, no exterior, né? E para as minhas meninas, né? Eu tenho duas filhas e elas estão estudando aqui e só de estudar aqui e aprender uma nova língua, então isso já para mim já valeu demais, porque elas hoje são fluentes no inglês. Então parece duas americaninhas já. E, e resumindo é isso, tá? Mas a gente continua na área, eu sou técnico aqui, nosso laboratório continua no Brasil, a Janaína continua com os cursos dela, não mudou nada na nossa vida com relação a isso. Ó, o Pilão falou um negócio aqui bem legal, ó. Para quem trabalha só, contrate uma secretária, isso ajuda muito. Se você que não gosta de mexer com a conta, papelada e telefone e tudo mais, tá aí, ó. Essa secretária vai ser o braço direito para tudo isso que você É, precisa. uma das perguntas que sempre vem para a gente é isso, né? Primeiro eu contrato um administrativo, né? Uma secretária, ou eu contrato outro para bancada? E aí sempre realmente fica essa dúvida, né? De qual será a parte mais importante ali? Eu colocar outra na bancada que produza, né? Que vai produzir junto ali, ou realmente colocar alguém no administrativo? A Kelly dizendo, né? Se possível, a esposa, né? Isso é, se possível, a esposa, melhor ainda, né, Kelly? Isso aí. Mas é muito interessante isso, porque os dois, né? Se a produção ou se o administrativo vão aliviar de uma forma. Aí eu acredito que seja assim: qual é o lado que está mais pesado para você e que você eh, faz de uma forma que não rende, sabe? Às vezes compensa realmente contratar a secretária ali, uma secretária que vai realmente colocar as coisas em ordem para você se organizar melhor para que você produza melhor. É, Às vezes é melhor do que você contratar outra pessoa na produção e você não tiver essa organização aqui do lado, que você vai ter que parar do mesmo jeito para fazer essa organização do outro lado. Então é muito importante isso. Por isso que eu falo, o administrativo não é valorizado, gente, mas um administrativo bem feito valeu. é tudo na tua vida, Ó, o hein? Cristiano falou assim: as PT, que é a Próximo Total, eu já quis tirar, mas o cliente sempre volta a mandar. Sabe o que você vai fazer, Cristiano? Você vai aumentar o preço, cobra mais. Então, se ele quiser mesmo que você faça, ele vai pagar. Ou então ele vai procurar um outro que faça. Entendeu? Então, valorização, meu amigo. É isso aí que conta. É todo o diferencial do mercado. Bom, gente, nós estamos em cima da hora aqui, 8 horas. Alguém tem mais uma última pergunta aí? Alguém Ó, quer colocar o mais alguma aqui? como é que ele chama aqui? Deixa eu ver. O Eric que fica, né? O Frank aqui, Ah, é. Go Eagles, o Eric que fica nesses Go Eagles. Ó, o Gente, aqui Wellington tem, Furtado aí. tem, tem Você não tá... Ô, jogo. Wellington, deixa eu só perguntar. Você não tá trabalhando não, né, cara? Você vai morrer, bicho. Você não para de trabalhar, cara. Você tinha que estar escutando essas lives aqui pra você trabalhar um pouco menos, bicho.
Quero Quero dinheiro. dinheiro, Que dinheiro? mano aí. E aí a gente fica mesmo, gente. Aqui, até para voltar a fazer as lives, eu já falei que foi bem complicado, porque a escola aqui, ela demanda um tempo Olha lá, muito tô grande dos alunos e os trabalhando, tô pais vão trabalhando. junto, né? Ô, Wellington, você precisa de gente, cara. Pra você botar aí pra trabalhar pra você, cara. Bota gente pra trabalhar pra Rapaz. você, cara. Fazer mais dinheiro. Aí, tá Então, Wellington, vendo? toda Toda quarta-feira a gente quarta-feira, vai estar aqui, tá? às 8 horas do horário de Brasília, nós estamos aqui, tá bom? E aí, se você estiver na live, eu vou chamar você pra conversar. Pra você contar a sua história, que é muito legal. Gente, tira aquele print, então, né? Vamos fazer a Isso. carinha aí para tirar o Fazer print. a carinha para Deixa eu- tirar o print, ó. Então, vamos lá, print, tira o print, poste lá nos stories, que a gente vai publicando também e a gente vai criando uma corrente com a galera aqui. E antes de tudo, ó, quem não segue a gente no YouTube, a gente tem bastante conteúdo bom no YouTube. Dá uma olhada lá, viu, Elton? Você que tá aí ainda trabalhando, entra no YouTube lá que tem um monte de conteúdo legal, cara. Tem umas histórias bem legais, inclusive a nossa história de como a gente começou na prótese, né? E história de grandes profissionais, amigos nossos, que está lá também, que vocês vão gostar, além das dicas e tudo mais para o seu Se laboratório. Se inscreva, inscreva, já ativa o aciona sininho. o sininho lá para responder. É E isso aí. todas as lives que a gente faz aqui também fica lá, só que lá é editadinha, sabe? Então é mais só o conteúdo, assim, tá? É, Lá também é Protético protege Empreendedor, tá? o Protético empreendedor. Empreendedor, O nome é segue nosso. lá. YouTube, isso Ah, eu vou mesmo, pedir Wellington. também. YouTube. ah, Somos isso é só YouTubers. vaidade, viu? Isso é só vaidade. Vou pedir para quem não me segue no Jana Padovani, também me segue É, lá, gente. segue Eu lá. queria, eu queria fazer 2.000 seguidores, porque lá não tem ninguém. Eu quase não posto nada, Beijo, Wellington. mas segue eu lá também. Quem não segue o Eric, segue também ele. Obrigado a E todos a gente está vocês que sempre estão aqui. aí, mandando boa noite. Ó, vamos fazer o sinalzinho aqui para tirar um print, um coraçãozinho. Hoje é um coraçãozinho. Ai, eu não sei fazer o Então, só coraçãozinho, um gente. beijo. É, o coraçãozinho. Quando eu É tava isso aí. grávida, para fazer esse Ó, coraçãozinho na barriga, hein? nossa, era difícil, hein? Fazer o Meu Deus coraçãozinho para tirar do foto. céu. Jesus, É. A Jesus. Yasmin falando, blogueira americana. É, gente, eu vou É, virar blogueirinha americana lá, contar. Ah, deixa eu contar um caso antes de encerrar, né? Que a gente tá no meio de um furacão aqui, pois tá é, gente. com Entre todos amanhã e os sexta-feira vai cine. passar um furacãozinho aqui. Então, Eu achei até que a gente nem ia conseguir fazer a é, live, porque realmente quando dá as tempestades aqui, a começou a gente chover fica com uma internet bastante bem já ruim. hoje. Mas a gente está, se Deus quiser, não vai passar por aqui, tá? A gente só vai dar Glória a uma Deus. passadinha, mas não Só vai uma acontecer nada. beiradinha dele. Então tá bom, Se Deus gente. quiser. 8h04. Um beijo a todos vocês. Grande Sigam a gente beijo, fica com aqui. Deus, tá? Amém. Todos vocês e até Beijo. mais. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.